No Hospital de Lisboa, sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, Isabel Mendes, a magnata do vinho de 48 anos, assinou os papéis de adoção com mãos trêmulas, enquanto o câncer devorava seu corpo. As quadrigêmeas, Ana, Beatriz, Clara e Diana, todas com 22 anos, observavam em silêncio, seus rostos idênticos marcados por uma mistura de gratidão e terror. Mas o que ninguém sabia era que Isabel, em seu leito de morte, revelaria um segredo que despedaçaria a família recém-formada. Ela havia descoberto que duas das irmãs nutriam um amor proibido uma pela outra e sua herança bilionária viria com uma condição que forçaria uma escolha devastadora. Ana acordou sobressaltada com o som do telefone tocando na mansão à beira do Tejo. Era o advogado de Isabel, informando que a adoção fora finalizada apenas horas antes da morte dela. As irmãs, reunidas na sala de estar ornamentada com quadros renascentistas, trocaram olhares carregados de emoção. Beatriz, a mais impulsiva, com seus cabelos cacheados pretos caindo sobre os ombros, foi a primeira a romper o silêncio. Ela nos salvou da rua, mas porquê? Nós mal a conhecíamos. Clara, a racional, ajustou os óculos e respondeu, porque ela via em nós o que perdeu. Uma família que nunca teve por causa de quem era. Diana, a mais quieta, apertou a mão de Ana discretamente, um gesto que passou despercebido pelas outras, mas que carregava anos de segredos escondidos. A herança de Isabel era colossal, vinhedos no Douro, propriedades em Sintra e uma fortuna em ações. Mas o testamento, lido no escritório do advogado sob o sol poente de Lisboa, trouxe a bomba. Para herdar, as quadrigêmeas devem-se casar com homens aprovados pela família Mendes, preservando o legado tradicional. As palavras ecoaram como um tiro. Ana sentiu o mundo girar. Ela e Diana haviam-se apaixonado aos 18 anos, em segredo, lutando contra o que a sociedade portuguesa ainda via como tabu. Beatriz explodiu. Isso é ridículo. Isabel era lésbica, assumida. Por que nos impor isso? O advogado, impassível, explicou. Ela queria protegê-las da dor que sofreu. Rejeição familiar, escândalos. Achava que assim vocês teriam uma vida normal. Naquela noite, as irmãs debateram furiosamente na cozinha da mansão. Clara, formada em direito, argumentou logicamente. Podemos contestar. Mas perdemos tudo se falharmos. Beatriz, designer gráfica, socou a mesa, e perdemos nossa dignidade se aceitarmos. Isabel nos adotou sabendo quem somos. Ana, a mais velha por minutos, sentiu o peso da liderança. Ela era professora de literatura, apaixonada por histórias de amor proibido, mas agora vivia uma. Diana, artista plástica, sussurrou para Ana: não posso fingir. Não por dinheiro. O conflito interno de Ana era avassalador: trair o amor por segurança financeira ou arriscar tudo pela autenticidade. Dias depois, a pressão familiar começou. Os tios de Isabel, conservadores católicos de Porto, visitaram a mansão. Vocês devem honrar a tradição, disse o tio Manuel, olhos frios fixos em Beatriz, que usava uma camiseta com a bandeira arco-íris. Nada de escândalos como os de Isabel. As irmãs se defenderam, mas o encontro terminou em gritos. Ana viu Diana chorar sozinha no jardim e seu coração se partiu. Se revelarmos nosso amor, perdemos tudo, pensou Ana. Mas o silêncio estava matando-as por dentro. Beatriz, inconformada, começou a investigar o passado de Isabel. Nos arquivos da vinícola encontrou cartas antigas. Isabel havia sido deserdada pela família por se assumir lésbica aos 20 anos. Casara-se com uma mulher em segredo, mas o relacionamento terminou em tragédia quando a parceira cedeu à pressão social e a abandonou. Ela nos adotou para nos dar o que não teve. Escolha, murmurou Beatriz para Clara. Mas Clara rebateu, ou para nos forçar a evitar seus erros. A tensão escalava. Ana sentia a culpa corroer, sabendo que seu segredo com Diana poderia unir ou destruir as irmãs. Uma semana após o enterro, um escândalo explodiu na mídia portuguesa. Um tabloide publicou: herdeiras de Mendes, rumores de amores proibidos?
Alguém vazara informações. As irmãs suspeitaram dos tios. Diana entrou em pânico. Se souberem de nós, Ana. Ana abraçou, mas o medo as separava. Beatriz confrontou Clara. Você contou? Clara negou, mas a desconfiança plantou sementes de traição. Ana decidiu agir. Marcou uma reunião com o advogado para contestar o testamento. É discriminatório, argumentou. Mas o homem balançou a cabeça. Em Portugal, heranças podem ter condições. Vocês precisam provar coação. O custo emocional era alto. Ana via Diana se afastando, protegendo-se da dor iminente. No fim do dia, sozinha no quarto que dividia com Diana, Ana confessou: Eu te amo, mas e se isso nos custar as irmãs? Diana respondeu com lágrimas: Então lutamos juntas. Mas o preço da luta estava apenas começando a se revelar. A controvérsia se espalhou como fogo em palha seca. Jornais de Lisboa e Porto estampavam manchetes: Quadrigêmeas Mendes, herança condicionada a casamentos heterossexuais? Ativistas LGBT marcharam em frente à mansão, gritando por justiça. Ana, sobrecarregada, evitou a imprensa, mas Beatriz enfrentou as câmaras. Isso é homofobia disfarçada de tradição. Sua declaração viralizou, dividindo a opinião pública. Alguns aplaudiam a coragem, outros, conservadores, a chamavam de ingrata. Dentro de casa, o abismo entre as irmãs crescia. Clara, sempre pragmática, propôs um plano. Casamos por conveniência, herdamos, depois divorciamos. Diana recusou veementemente: isso é trair quem somos. Ana mediava, mas seu conflito interno a paralisava. Ela sonhava com uma vida livre com Diana, mas via o sofrimento das irmãs. Beatriz desempregada, Clara endividada com estudos, Diana lutando como artista. Uma noite chuvosa em Sintra, durante uma viagem para inspecionar as propriedades, o confronto explodiu. Beatriz acusou Clara de ser conivente com os tios. Você sempre foi a boa menina. Clara rebateu: e você é rebelde que nos arrasta para o caos. Ana interveio, mas Diana, exausta, desabafou: parem. Isso é por causa de mim e Ana. O silêncio caiu como uma guilhotina. Beatriz e Clara encararam-nas, chocadas. Vocês. Duas, murmurou Beatriz, misturando incredulidade e dor. Clara, recuperando-se, perguntou: há quanto tempo? Ana explicou, voz trêmula: desde a adolescência. Escondemos por medo. A revelação mudou tudo. Beatriz sentiu traição, e nós? Somos só acessórios na sua história de amor? Diana defendeu: não. Somos família. Mas a ferida estava aberta. Os tios, sabendo do vazamento, pressionaram mais. Ligaram para Ana: abandonem essa loucura ou perdem tudo. Ana, furiosa, desligou. Mas o stress afetava sua saúde, enxaquecas constantes, noites insones. Diana sugeriu fugir: deixamos a herança, vivemos simples. Ana hesitou: e as irmãs? Elas precisam disso. Beatriz, impulsiva, começou a namorar um homem influente, filho de um político conservador, para testar o sistema. Vou casar, herdar minha parte, depois ponho a hipocrisia. Clara alertou: isso é perigoso. Ele pode usá-la. Mas Beatriz prosseguiu, ignorando o vazio interno. Em uma festa na Vinícola do Douro, sob vinhas carregadas, o plano de Beatriz desmoronou. Seu noivo descobriu seu passado ativista e a humilhou publicamente: não case com alguém assim. Beatriz voltou para casa destruída, chorando nos braços de Clara. Eu me traí por nada. Clara, pela primeira vez, questionou sua lógica: talvez devamos lutar juntas. Ana e Diana, vendo a dor da irmã, decidiram revelar tudo à mídia. Em uma entrevista coletiva em Lisboa, Ana declarou: somos lésbicas.
O testamento de Isabel nos força a negar isso. O mundo reagiu, apoio de celebridades, ódio de tradicionalistas. A família Mendes processou por difamação. O julgamento começou no Tribunal de Lisboa, atmosfera tensa. Advogados debatiam: o testamento é válido? Testemunhas, incluindo ex-amantes de Isabel, depuseram sobre sua vida de luta. Uma delas, Maria, revelou: Isabel queria protegê-las, mas errou. Ela sofreu tanto que projetou seus medos nelas. Durante o recesso, as irmãs se reuniram em um café próximo. Diana apertou a mão de Ana, independente do resultado, estamos juntas. Beatriz, curada de sua raiva, admitiu: desculpem por julgar. Clara acrescentou: somos mais fortes assim. Mas o verdito veio como um golpe. O testamento era legal, mas poderia ser contestado em apelação. As irmãs perderam a primeira rodada e os tios assumiram o controle temporário das propriedades. Ana sentiu o peso da derrota. Pagamos caro pela verdade. Diana respondeu: mas ganhamos liberdade. A noite terminou com as 4 abraçadas, mas o caminho à frente era incerto, cheio de mais batalhas. A apelação se arrastou por meses, transformando as quadrigêmeas em símbolos de luta LGBT em Portugal. Manifestações em Lisboa e Faro apoiavam-nas, com cartazes: amor não tem condições. Mas o backlash era feroz, ameaças anônimas, vandalismo na mansão. Ana, como porta-voz, enfrentava entrevistas diárias, sua voz ecoando nos noticiários: não é só sobre dinheiro, é sobre identidade. Internamente, as feridas cicatrizavam devagar. Beatriz, após o fiasco do namoro falso, questionava sua sexualidade. E se eu também? Confessou a Clara durante uma caminhada na praia de Cascais. Clara, surpresa, apoiou: descubra sem pressão. Essa conversa uniu-as mais, mas acrescentou camadas de complexidade. Diana, inspirada pelo caos, criou uma série de pinturas, retratos das irmãs entrelaçadas em vinhas simbólicas, representando união e luta. Uma galeria em Lisboa exibiu-as, atraindo multidões. Críticos aplaudiram a arte que desafia normas. Mas um crítico conservador atacou: propaganda imoral. Diana ignorou, mas o stress a isolava de Ana. Ana lutava com culpa: minha relação causou isso tudo. Em terapia, recomendada por Clara, explorou seus demónios. Cresci em orfanato, sem amor. Isabel me deu família, mas com amarras. A terapeuta perguntou: e se o amor de Diana for sua salvação? Ana ponderou, mas dúvidas persistiam. Os tios escalaram a guerra, contrataram detetives para desenterrar provas de instabilidade das irmãs. Descobriram o passado de Beatriz em festas underground LGBT. Em corte, apresentaram: elas não merecem o legado. As irmãs contra-argumentaram com depoimentos de amigos: são fortes, unidas. Em um momento pivotal, Maria, ex de Isabel, testemunhou novamente: Isabel me contou sobre as quadrigêmeas. Ela as escolheu porque via nelas eco de sua juventude reprimida. O juiz, tocado, adiou a decisão. Fora da corte, traição veio de dentro. Clara, pressionada por dívidas, considerou um acordo secreto com os tios, ceder sua parte por paz. Só para acabar com isso, pensou. Mas ao ver Ana e Diana se beijando discretamente no jardim, arrependeu-se. Confessou às irmãs: quase traí vocês. O perdão veio, mas a confiança abalada. Beatriz, empoderada, organizou um evento beneficente na vinícola, convidando ativistas. Discursos inflamados: Portugal evolui, mas tradições nos prendem. Um político progressista prometeu apoio legislativo. A tensão culminou em uma briga familiar em Porto. Os tios confrontaram-nas: vocês destroem o nome Mendes. Ana rebateu: Isabel construiu sendo autêntica.
A discussão terminou com os tios saindo furiosos, mas Ana desabou depois, questionando: vale a pena? Diana aconselhou: sim, porque nos despertamos. Mas o custo emocional era visível: olheiras, perda de peso. Finalmente, o verdito da apelação: o testamento foi anulado por discriminação. As irmãs herdaram livremente. A alegria explodiu, mas os tios apelaram para a Suprema Corte. Na celebração em casa, Beatriz beijou uma mulher pela primeira vez, publicamente. Clara sorriu: bem-vinda ao clube. Ana e Diana dançaram, mas sabiam que a vitória era parcial. O despertar coletivo as mudou, de órfãs para ativistas. Mas o preço? Relacionamentos tensionados, privacidade perdida. Com a herança assegurada temporariamente, as quadrigêmeas enfrentaram o aftermath. A mídia as idolatrava como heroínas, mas a sociedade portuguesa dividia-se. Em vilarejos conservadores, boicotes aos vinhos Mendes. Em cidades, apoio crescente. Ana gerenciava a vinícola, mas o stress a isolava de Diana. Diana, agora famosa por sua arte, viajava para exposições. Em Madrid, encontrou uma admiradora, Sofia, que flertava abertamente. Você é inspiradora, disse Sofia. Diana resistiu, mas a distância de Ana plantava dúvidas. E se nosso amor for só hábito? De volta a Lisboa, confrontou Ana: você se dedica mais ao negócio do que a nós. Ana, defensiva: estou protegendo nosso futuro. A briga escalou, palavras cortantes: você me sufoca com sua insegurança. Diana saiu batendo a porta. Beatriz, explorando sua bissexualidade, começou um relacionamento com uma ativista, Laura. Ela me entende, contou a Clara. Clara, solteira, invejava: eu me foquei em lógica, esqueci o coração. Decidiu-se abrir, marcando dates online. Mas o passado assombrava. Os tios, na Suprema Corte, alegaram manipulação. Isabel estava doente, não lúcida. Evidências médicas foram apresentadas. As irmãs contrataram experts para rebater. Em uma audiência tensa em Brasília, White, Portugal Supreme Court is in Lisbon, erro, Tribunal Constitucional em Lisboa. O debate moral dominou. Heranças podem impor moralidade? Advogados das irmãs argumentaram: não em uma democracia moderna. Fora da corte, protestos violentos. Um grupo conservador atirou ovos nas irmãs. Beatriz revidou verbalmente, mas Clara puxou: não caia na provocação. Ana, sozinha, refletiu sobre Isabel. Ela nos deu isso para nos testar? Leu diários da mãe adotiva, entradas sobre solidão, rejeição. Queria que fossem livres, mas temi por elas. Diana, arrependida da briga, voltou. Desculpe. O medo me cegou. Ana perdoou, mas a fratura permanecia. Elas decidiram terapia de casal. Beatriz enfrentou traição, Laura vazou detalhes íntimos para a imprensa por fama. Fui usada, chorou Beatriz. As irmãs a apoiaram, fortalecendo laços. Clara descobriu um amor, uma colega advogada, Rita. Ela me faz questionar tudo. Mas Rita era casada, adicionando o dilema ético. A decisão da Suprema Corte veio: testamento invalidado permanentemente. Vitória. Mas os tios deserdaram-nas simbolicamente, cortando laços. Na festa de comemoração em Sintra, as irmãs brindaram. Ana propôs: usamos a fortuna para fundar uma ONG LGBT. Concordância unânime. Porém, o preço pessoal era alto. Diana questionou: ganhamos, mas perdemos inocência. Ana concordou: mas crescemos. Beatriz terminou com Laura, focando em si. Clara debateu com Rita: deixe seu marido ou acaba. Rita escolheu ficar, partindo o coração de Clara.
As irmãs, transformadas, enfrentavam o futuro, Ana e Diana mais fortes, Beatriz resiliente, Clara cautelosa. Anos se passaram, mas as cicatrizes permaneciam. A ONG Herança Livre, fundada pelas quadrigêmeas, ajudava jovens LGBT em Portugal, oferecendo abrigo e apoio legal. Ana liderava, transformando dor em propósito. Diana expunha a arte globalmente, inspirando milhares. Mas conflitos internos ressurgiam. Em um aniversário, Beatriz revelou: "Estou grávida", de um doador anônimo. As irmãs celebraram, mas Clara questionou: "Sozinha? Porquê?" Beatriz: "Para provar que família escolha, não tradição." Ana e Diana casaram em uma cerimônia íntima na praia de Algarve, sob sol dourado. Votos emocionados: "Atravessamos inferno, mas aqui estamos." A mídia cobriu triunfo do amor. Clara, após o coração partido, encontrou paz em advocacia pro bono. "Não preciso de romance para ser completa", disse. Os tios, envelhecidos, tentaram reconciliação, uma carta pedindo perdão. As irmãs debateram: "Aceitamos?" Ana, por Isabel, sim. O encontro em Porto foi tenso, mas curador. "Erramos", admitiu o tio. "Vocês nos ensinaram." A vida seguiu, mas reflexões profundas. Ana ponderava: "O amor vale o preço?" Diana, sempre. Em um documentário sobre sua jornada, as quadrigêmeas compartilharam: "De órfãs a herdeiras, de segredos à liberdade." O filme chocou o mundo, gerando debates globais. Beatriz deu à luz uma menina, nomeada Isabel, para honrar o legado verdadeiro. Clara adotou uma criança, completando o ciclo. No fim, reunidas na mansão, elas brindaram às escolhas que nos definem. Mas uma pergunta pairava: foi certo Isabel impor condições em seu testamento, ou ela apenas perpetuou o ciclo de dor que sofreu?